Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda T, sou engenheiro civil e estamos aqui hoje na terceira temporada do podcast. É uma honra estar recebendo Vinícius Mendonça, da Protemig. Conta pra gente um pouquinho quem é o Vinícius. Show, Fernanda. Muitíssimo obrigado pelo convite. Então, como ela já falou, eu sou o Vinícius, eu sou o diretor comercial do grupo Protemig, que hoje é um grupo que engloba basicamente 16 empresas. A gente está desde a linha de incorporação, distribuição de aço, corte e dobra, linha imobiliária, até salão de festa tem no grupo. E o cargo-chefe, que é o pré-fabricado com tecnologia protendida. Então, eu sou casado, tenho 2 filhos maravilhosos, tenho 29 anos, comecei um pouco mais cedo e de formação sou engenheiro civil e mestre em estruturas. Minha engenharia civil, tentei fazer um pouquinho na UFOP, não deu certo, porque eu não tinha experiência nenhuma em ser um aluno livre, então não fui muito bem. Depois no Pitágoras consegui concluir a minha graduação e eu fiz o meu mestrado pela PUC de Betim. Olha, então sua experiência está bem vasta nesse ramo aí dos estudos também. Graças a Deus. E aí, estudar, a gente estuda até hoje, só que hoje, graças a Deus, eu posso escolher aquilo que eu quero estudar, né? Então a gente sempre vai focando nesse parte de estrutura mesmo, que é o que eu mais gosto e que a gente mais trabalha. E falando sobre pré-moldado de laje protendida, hoje em dia o pessoal quer muita velocidade, né? E olha também o custo. Quando que você viu que isso não era só estética, mas também uma necessidade estratégica do mercado? Então, o que aconteceu? Se a gente for ir para anos atrás, onde começou a origem da construção, era muito comum as obras serem feitas com estruturas maciças, que é forma, madeira, prego, arame, concreto feito em obra. E isso era o que há de tudo no mercado. Até hoje, ainda assim, é muito utilizado. Porém, com os anos foi passando, o mundo foi se desenvolvendo. Hoje, por exemplo, a gente vive em uma defasagem gigante de mão de obra. Então, o próprio mercado empurrou para que tudo que reduz a mão de obra e sintetiza processos de forma mais simples se tornasse algo mais vantajoso para o mercado. Porque enquanto eu vou fazer uma estrutura maciça que eu preciso de um carpinteiro, de um armador, de ajudante, de pedreiro, de toda uma etapa para se construir no zero, eu tiro essas microetapas, levo ela para uma indústria, simplifico isso através de produtos e aí eu já entrego diversas tecnologias além só da laje. Então hoje a gente tem a laje, que posso dizer que é o cargo-chefe, mas tem diversos produtos, desde estaca, pilar, viga, painéis de fechamento, terças, que é com essa ideia, eliminar etapas de mão de obra e entregar um produto mais pré-pronto para agilizar esse processo. E foi meio que natural, a empresa começou bem pequenininha, nós éramos o menor do mercado e naturalmente, através de um bom trabalho que a gente faz aí o para casa bem feito, nós fomos desenvolvendo isso ponta a ponta e sempre investindo em tecnologia. Então, trouxemos a ideia de proteção. Hoje nós temos diversos produtos que são exclusivos nossos, como painel protendido 5 nervuras. É uma criação brasileira, 100% nossa. E o tempo inteiro desenvolvendo. Terça pré-fabricada também, a gente desenvolveu um modelo de terça. Não posso falar que a gente criou, porque já tem outras, mas hoje a gente tem uma terça, por exemplo, para galpão, que eu consigo fazer até 15 metros. Então, nossa, eu consigo... No balanço? 15 metros de vão. Porque... Sem um pilar no meio, isso. Porque quando eu falo de galpão pré-fabricado, geralmente o pessoal usa metal. E metal, ele fica econômico distância de pilares de 6 em 6 metros. Quando eu pego essa distância e eu amplio ela para 12, 15, eu estou reduzindo quantidade de pilares em linha. E quando eu reduzo quantidade de pilar, é redução de pontos de fundação, é redução de quantidade de pilares, agilidade de tempo. Então dá para fazer isso utilizando esses perfis de tecnologia, que é o que a gente sempre busca. Tecnologia, inovação, processo fabril, essa é a nossa linha. Fora a estética, né? O arquiteto deve ficar louco com seus projetos, porque aí ele consegue fazer tudo lindo sem aqueles pilares atrapalhando. Graças a Deus. A gente tem alguns exemplos, tem até uma obra aqui próximo da Pampulha de um cantor famoso que eu não posso citar aqui,
mas lá ele tinha essa demanda. E, nossa, foi uma delícia. Lá tinha era uma garagem de 11 por 40, embaixo era uma garagem, em cima era uma prainha para fazer beach tennis ao lado de uma piscina natural. E no fundo era uma área gourmet de 2 pavimentos que dava mais ou menos 900 metros quadrados, que ele ia parar um helicóptero, vai parar um helicóptero no último pavimento. E a gente conseguiu sintetizar muito, eliminando muita viga, muito pilar. Até um dos temas do workshop que a gente vai lançar vai ser sobre isso, estruturas de alto desempenho, como que projeta e a gente consegue ter essa excelência no nível de estrutura. Então, já que entrou no assunto do workshop, fala um pouquinho com os seus seguidores sobre o workshop. Show. Obrigado aí pela deixa. Então, nós vamos lançar um workshop. O dia ainda não sei, mas vai ser informado. Eu sei que é em junho. E vai ser estruturas de alto desempenho. Inclusive, vou dar até aqui para a galera do podcast. Para as primeiras 20 pessoas que entrarem no link, vai ter o acesso ao workshop gratuitamente. É só escrever estrutura sem pilar, sem numeral. Estrutura sem pilar. Vou até pedir para o Mark já criar isso daí e vocês já vão poder ter as 20 primeiras acesso gratuito ao workshop. Vai ter muito conteúdo interessantíssimo. Inclusive, dentro desse workshop, nós vamos ensinar em alguns estudos de caso que nós economizamos até 50% na estrutura de uma edificação e também cobrar com revisões de projeto, que muda muito a maneira que a gente consegue capitalizar nesse formato. A gente está acostumado, o projeto é 10, 15, 6, 17 reais o metro quadrado, e às vezes a gente tem um ponto aí que está perdendo, que eu posso ganhar muito mais, cobrando uma pequena porcentagem da revisão do projeto que a gente faz. A gente faz isso demais. Tem até um caso em Raul Soares, que nós conseguimos economizar 2 milhões de reais na estrutura. E se você perguntar o que foi cobrado, eu cobrei 10% da economia do projeto. Então, assim, foi algo extremamente lucrativo, tanto para nós que desenvolvemos o projeto estrutural, na verdade, refizemos ele, e também para o cliente, que, nossa senhora, o senhorzinho deu até um mortal para trás de felicidade. Sério, o cara ficou feliz. Fideliza, né, o cliente. Total. Aí hoje a gente já tá até com um problema que eu brinco com as pessoas que trabalham na área de projeto conosco. Eu gosto de fazer revisão, porque é mais rentável, é mais simples, porque já vem com a parte pronta lá, eu só ajusto através de tecnologia e eu faço mais rápido. Só que aí esse trabalho está sendo tão diferencial, um diferencial que a gente está trazendo para o mercado de projeto, que já está chegando as pessoas querendo vir que a gente faz os projetos. A gente faz, mas não é o nosso foco, não. A gente tem uma linha também dentro do grupo que é de revisão de projetos. Tanto é que a ideia do workshop é isso, é ensinar você que projeta a como lucrar fazendo revisões de cálculo de outros engenheiros. Inclusive, tem uma pergunta aqui que com certeza a galera vai estar super interessada de saber se vai ter esse tipo de ensinamento no workshop, que é o estudo de caso. Eu fiquei sabendo, né, através das suas redes sociais, que a Protemig ela consegue economizar 30%, 40%, 50% num projeto. E como que vocês fazem isso? Isso também vai ter lá no workshop? Com toda certeza. Isso daí, inclusive, o pioneiro disso que trabalha com a gente, Giovanni Cremonese, que infelizmente não pôde estar aqui, ele criou um termo chamado efeito cascata. E o que é esse efeito cascata na estrutura? É quando nós conseguimos pegar, utilizando tecnologias construtivas, eliminar vigas estruturais, eliminar pilares, eliminar pontos de fundação, e quando eu consigo atingir esse efeito, eu consigo criar uma cascata de economia dentro da obra, somente através de estudos de concepção estrutural, utilizando novos modelos de tecnologia. E quando eu trabalho nesse efeito, que vai ser ensinado muito lá na estrutura de alto desempenho, no nosso workshop, eu consigo fazer essas economias que chegam até 50% do custo do estrutural, que foi o caso que eu falei de Raul Soares, que a gente economizou 2 milhões de reais na estrutura. 2 milhões? 2 milhões de reais. É sério mesmo, filho. Não sei se dá pra mostrar, você vê o antes e o depois, é surreal. Se você quiser mostrar pra gente, a gente consegue inserir aqui. Uai, legal, vou te mandar um então do Santíssimo Resort. Que aí o pessoal... Esse Tiradentes?
Você conhece? Sim. Aí, bom demais. Então, esse pessoal de Tiradentes, eles vão fazer um resort em São Paulo, que é o Santíssimo Resort. Que é novo, né? Obviamente, porque nem Tiradentes é em São Paulo. E lá a gente conseguiu fazer um ganho gigantesco nessa Ai, lá é obra, tão cara. lindo. Nossa, maravilhoso. Você tem que ver o de São Paulo, Fia, vai O ficar... paisagismo de lá também é lindo. Ah, eu sou apaixonado com esse trem, viu? E você que vai fazer? Não, eu vou lá. A gente revisou o projeto estrutural, Aham. entendeu? Aí... Inclusive, é uma pergunta que com certeza quem está assistindo tem essa dúvida. A Protemig, ela também faz em outros estados? Não, a gente atende todo o Brasil, com Todo o Brasil? exceção de 3 estados, Acre, Manaus e Amapá. É os únicos que a gente não Que consegue é muito atender. longe, Não é né? difícil demais. Até Rondônia dá. Rondônia estiver Mas lá. aí, como é que vocês fazem com mão de obra? Então, é porque o nosso foco é tecnologia e produto. Então, como nós estamos falando às vezes de revisão de projeto eu estou falando de transferência de conhecimento. Então, você faz essa localização, você consegue atender até outros países. E quando com toda certeza. E quando é produto, em produto é literalmente, você vê volume de escala e fluxo de entrega, você consegue atender longe. Isso é até uma coisa que eu gosto de quebrar, por quê? Já ficou muito comum na cultura brasileira a gente fazer compra na Shopee, na Temu, e às vezes a gente esquece que às vezes a capinha do seu celular, às vezes até mesmo partes que estão dentro do seu corpo, como colar, roupas, viajou 12 mil quilômetros para chegar até aqui, e às vezes nós brasileiros ainda tem uma trava mental de achar que é muito difícil eu mandar material para São Paulo, por exemplo, tá 400 quilômetros. Então, se o pessoal mandar 12 mil quilômetros para cá, você fazer o processo inverso também é bem possível. Tanto é que a gente já está estruturando tanto importações da China, eu estava na China no início desse ano, sobre esses modelos aí de estruturas de importação, e eu estou vendo até uma maneira de viabilizar entregas para outros países, principalmente como Espanha e Portugal. Porque como a gente tem uma diferença muito grande que é do fator monetário, quando eu entrego um material para lá, mesmo com custo logístico de container, só a diferença de valor de moeda, o meu produto sai muito mais barato. Então dá literalmente para a gente daqui vender para Espanha e Portugal tranquilamente. Mas, na verdade, quando usa container, fica até mais barato, né? Um container fechado, por exemplo. No nosso caso, não dá para ser um container fechado. Tem um container sider que ele é aberto na lateral em cima, mas dá para levar assim. E você também tinha falado no início, quando começou a falar de workshop, sobre a estrutura de alto desempenho. O que seria isso? Então, estruturas de alto desempenho é justamente as estruturas que a gente consegue fazer melhorias nela. E como que eu diria essas melhorias? Vou dar um exemplo que até do grande engenheiro Giovanni Cremonesi, que não pôde participar, que é de um projeto que o cliente chegou até nós com exatamente próximo a 57 lajes. Um projeto bem grande, então tinha paredes em cima, era uma casa bem assimétrica, mudança de pilares. E o que o engenheiro fez? A gente não está aqui no ponto de julgar, é normal mesmo, às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, ele simplesmente carregou a estrutura de vigas estruturais. E aí, o que a gente chama de estrutura de alto desempenho? É quando a gente consegue ter essa percepção e consegue fazer... Como é que eu vou dizer? A gente consegue enxugar essas estruturas. Tanto é que esse caso de 55 lajes, a gente reduziu para 6. E como que foi feito isso? A gente eliminou vigas estruturais intermediárias, a gente aumentou a seção das vigas laterais e trabalhou com panos de laje mais longos e as paredes carregando diretamente nos panos de laje. E aí eu consigo ter uma estrutura de alto desempenho, onde as taxas de aço vão ter índice inferior a 8 kg por metro quadrado, onde eu vou conseguir ter índices de consumo por metro cúbico inferiores do que índices normativos comuns. Então isso que a gente chama de estrutural de alto desempenho. É quando eu pego um estrutural e a gente consegue otimizar ele, tanto para estruturas de alto padrão ou até mesmo através de processo, situações mais simples. Outro exemplo que eu dou é uma construtora em Sete Lagoas que nós estamos atendendo, e ele tinha uma demanda de 54 casas, e lá tinha um gargalo muito grande, que é o quê? É o custo unitário de uma casa popular. Porque quando eu coloco
uma laje treliçada, escoramento, concreto, tabeamento ao redor, esperar o prazo de concretagem, mão de obra, tirar a escora, rebocar essa estrutura e deixar essa etapa de laje pronta, eles estavam tendo um custo próximo de R$ 8.500 para cada casa de 50 metros quadrados. E aí nós desenvolvemos o produto painel protendido, que hoje eu mesmo entrego montado, já pronto, acabado, sem necessidade de capeamento por R$ 7.000. Então o cara está literalmente conseguindo economizar 55 mil no montante das 55 casas e ele ainda está ganhando aí em torno de 4 meses de obra, porque não tem que capear, não tem que rebocar, está literalmente pronto. Então isso é um modelo de estrutura de alto desempenho, entendeu? É pensar em todos esses fatores que vai trazer benefício para a obra, para o projeto e tudo mais. Então você está querendo dizer que a tecnologia construtiva comum e o projeto de cálculo estrutural sozinhos não faz uma estrutura de alto desempenho? Depende muito, porque a estrutura de alto desempenho está muito atrelada a essa ideia que eu te falei de concepção. É a gente entender os gargalos que tem na obra, os gargalos que tem na construção civil e vir através de modelos estruturais oferecer soluções onde nós eliminamos esses gargalos, como, por exemplo, agilizar o processo de execução de lajes na parte de casas populares, onde eu consigo economizar até 50% de edifícios prediais. Então, isso que seria estrutura de alto desempenho, onde eu consigo fazer também vãos absurdamente maiores, que é o caso lá desse cantor famoso que foi 11 metros com 800 quilos por metro quadrado de sobrecarga num vão de 11 metros. E é isso que a gente chama estrutura de alto desempenho. É como que a gente melhora os desempenhos na estrutura como um todo. E por falar em famosos, se não puder citar nomes, tudo bem, mas os que você acha que não tem problema, fala aí pra gente, né? Quem que a Protemig já atendeu? Então, nós já atendemos obras do Hulk, do Atlético, aqui na região, principalmente em Lagoa Santa. A gente atendeu nas obras do Ronaldinho Gaúcho e também... E ele é legal? Cara, a gente nunca conhece esses famosos, nunca conhece. Desculpa te... Não ganhou nenhuma blusa autografada? Eu tentei do Hulk só, não deu bom. E ele tá me devendo até hoje, eu acho que eu não vou ganhar mais. O Ronaldinho aparece em tantas coisas, né? Aleatórias e não aparece na obra. Geralmente, quando você vai atender esse público, você vai através de um assessor, sabe? Aí ele tem assessor pra tudo. A gente atendeu também César Menotti e Fabiano. Na verdade, eu não sei qual dos irmãos, sabe? É um ou outro. Eu também não sei quem é quem. Você até desculpa, eu não sei, mas um desses foi. A gente atendeu também alguns cantores que a gente não pode citar por questões contratuais, mas a gente já atendeu bem. E famosinho da internet atendeu tantos. Já atendeu lá no Rio de Janeiro, a casa do Tião Bruto Sistemático é com material nosso, a casa do Gustavo Tubarão também é material nosso, então a gente já atende bastante essa galera. E você colocou lá na sua bio, construímos o que o mercado ainda está aprendendo. É mesmo, eu nem sabia que tava isso. Nossa senhora, parabéns, viu, Brenda? Gostei demais. É sério que tá isso mesmo? Tá. Amei, sério, não juro. Ele é ótimo. Gostei muito. Pra trazer ele pro podcast foi uma luta. Suei a camisa pra trazer esse homem aqui. O que o mercado ainda não entendeu sobre laje protegida? O que você está querendo dizer com essa bio? Quando eu falo disso, não gostei demais. Que tá muito relacionado a isso, está muito relacionado a além da laje protegida. É entender das obras como um todo. Tanto é que acho que um dos pontos que a gente meio que diferenciou do mercado foi quando a gente saiu só de um fabricante de laje. E aí nós começamos a construir um ecossistema empresarial. Nesse ecossistema a gente começou a executar a obra, a gente começou a fazer projeto e aí entender a dor num contexto de um todo. E através de uma tecnologia que era a laje protegida, a gente pôde aprimorar essa laje protegida, aprimorar esses gargalos, tanto de execução, como de projeto, como de obra, e ir evoluindo. Então hoje o que eu acho que falta muito no mercado é realmente essa sede de conhecimento, de correr atrás, de buscar inovação, para a gente estar sempre inovando, igual a Brenda falou aí no bio, que eu achei maravilhoso. É literalmente aprender que dá para fazer melhor. Eu, pegando o gargalo, que eu fui na China aí recentemente, cara, a gente lá
eu me senti É outro mundo. outro mundo. Lá eu me senti, assim, humilhado positivamente. Não, eu falo sério. Eu me senti humilhado positivamente, porque a gente chega assim, nossa, eu tô muito bom, meu Deus do céu, tô conseguindo entender várias Tô pessoas, voando. tô voando. E aí você chega e vê o quão mais a gente consegue desenvolver, o É. quão mais a gente pode produzir, e muitas das vezes tá mais voltado até mentalidade, sabe, Fernando? Não é nem muito investimento de capital, não é nem muito a políticas públicas, às vezes é mais a mentalidade do brasileiro em si a empenhar, obviamente não é só isso, mas eu acredito que realmente isso modifica muito, que você já consegue ter resultados extraordinários. E eu acho que a gente teve muito isso. Você vê o histórico nosso de uma empresa familiar de 40 anos, hoje até onde a gente está, de ser a menor da empresa para ser a maior no segmento de laje pré-fabricada de Minas Gerais, é muito isso. É sempre buscar inovar. E eu falo isso, hoje nós somos a maior. Se vier outro e conseguir sobressair, cara, eu vou achar excelente, juro. É normal, isso é um mercado, e eu vou gostar que eu vou ter com quem aprender. Então eu vou ver esse cara aí e vou falar, não, o que que eu posso fazer, que a gente pode melhorar, e vamos E seguir. uma coisa que eu sempre recebo pessoas aqui no podcast que falam, e eu adoro, é que não existe concorrência. O que existe são pessoas parceiras, que você pode aprender com elas, né, Uhum. como você mesmo disse, e também, pessoas que fazem você sair da zona de conforto. Sim, Porque aí sim. quando você vê que: "Nossa, essa empresa está melhor do que eu, o que que eu tenho que mudar então?". Aí você consegue, ampliar mais sua visão, porque às vezes é o que você falou, às vezes a gente fica tão na zona de conforto ali, tipo: "Ah, eu já estou muito bom, eu já estou dominando tudo", e aí vem o outro e mostra que não, você consegue ser melhor. E É aí isso ele meio que mesmo. te força a conhecer É mais. acordar todo dia sabendo que a gente não sabe nada, porque se eu acordar um dia achando que eu sei tudo, eu não tenho nada a aprender. É, E aí foi bem pontual. Eu não vou falar que a gente não tem concorrente, porque eu discordo parcialmente dessa fala. Tem bastante. Mas eu gosto de ser instigado, isso me motiva. No seu amo, velho, pegar. Tá sabendo lá, não tem outra pessoa que tá competindo, não, com outra tecnologia, eu tenho essa pira de tentar ser o melhor sempre. Não é sempre que eu consigo, mas pelo menos eu sempre tento ser o melhor. Isso eu garanto, sempre tento. e muitas empresas vendem estrutura e você vende mais a inteligência da engenharia. Por quê? Exatamente. Porque é nessa engenharia que estavam os gargalos. Ó, isso daí acabou de sair do forno. A gente fechou um contrato em Três Rios, Rio de Janeiro. E lá era primeiro um prédio, eu acho que de 27 pavimentos, e uma casa de altíssimo padrão. E lá, olha para você ver, decisões pequenas. Um gargalo que eu identifiquei, a altura da nervura que ele estava utilizando na estrutura de laje plana, ela não estava adequada para a região do vão. Então, uma alteraçãozinha na forma do molde da injetora para esse modelo de laje já fez ele sair o consumo de 0,24 metros cúbicos por metro quadrado de concreto para 0,21. Só mudando, só falando assim, ao invés de eu querer esse, eu quero esse. E outro gargalo que a gente identificou nesse ponto de projeto era no planejamento. Ele estava fazendo escoramento, ele estava utilizando concreto comum com cura comum. E aí a gente sugeriu, cara, quanto que está o seu custo de escoramento? Ele falou, cara, hoje meu custo de escoramento está R$18.000. Você está reescorando? Tô. Então é R$18.000 as duas escoras? Não, só uma. Ah, não, então na segunda fica 36, a segunda lá fica 36 mil, porque ele tem que escorar a segunda e tem que escorar a primeira. Eu falei, cara, por que você não faz com concreto em cura 3 dias? Porque você faz o concreto, ele cura em 3 dias, você já tira em 7 dias metade do escoramento e você já lança para cima. Então a gente já conseguiu só nessa decisão trazer uma economia próxima de 10% no consumo de concreto de cada pavimento de laje e uma economia de 50% no escoramento. E na casa de alto padrão, então, nem se fala. Eu nem finalizei esse estudo. A gente pegou ele, foi ontem, para você ter ideia. Mas só o que a gente identificou, teve um pavimento ali que a gente removeu 24 vigas estruturais totalmente desnecessárias para o projeto. E assim, eu realmente ainda não tenho esses dados. Mas imagina, 24 vigas estruturais, isso em metro linear, eu acho que dá mais de 105 metros linear de viga que foi eliminada. Aí
viga que foi eliminada, concreto que foi eliminado, estrutura que foi eliminada, e até um ponto, isso daí eu quero falar para empreiteiros, que eles não, às vezes não fazem bem a conta, porque hoje como é que funciona a parte de empreita? Eles pegam 1 metro quadrado, exemplo, 10 por 10, 100 metros, beleza? Ah, eu cobro aí R$ 1.000 o metro, então em 100 metros, 1.000, 100 mil, correto? Sim. Só que você fazer um quadrado de 10 por 10 sem viga é diferente de você fazer um 10 por 10 cheio de viga. E eles cobram o mesmo preço. Então, você está vendo aí um gargalo que vai além de somente fornecer material, é você entender do contexto como um todo, porque quanto menos viga eu tenho, é menos mão de obra, é menos forma, é menos arame, e isso daí cria aquele efeito cascata das estruturas de alto desempenho que foi falado anteriormente. E quando você fala da cura do concreto de 3 dias, esse é bem mais caro, né, mas aí fazendo a proporção, vale a pena? Então, na média obviamente isso pode variar de região para região. Lá em Três Rios, a diferença de custo era de 10%. Então, eu No acho que saco? não é no saco não, já vem dosado, então Ah. é usinado. Ah, sim. Então dá uma diferença de 10%. Eu acredito que ele ia gastar no consumo de concreto uma média de 6.000, mas ele estava economizando R$ 18.000 no escoramento, entendeu? Ah, Então ainda entendo. sobrava 12 no Entendo. saldo, entendeu? É. Aí era bem positivo, porque É. também se não fosse, vocês não iam ir É. para esse lado. E qual foi a obra mais desafiadora da Protemig? Sem dúvida, essa do cantor famoso, que foi muito gostosa de fazer. Não a do helicóptero, mas, nossa, velho, era literalmente um vão quase 12, 11 por 40, embaixo, carro de altíssimo padrão, obra extremamente acelerada, em cima, 40 ou 50 centímetros de areia, que seca é 800 quilos, então molhada ela até dobra. Aí vai ter um monte de gente jogando lá, que com certeza em evento vai ter mais gente ainda. Eu tive que preocupar com dreno, a gente teve que fazer uma laje assim, extremamente alta, ela tinha que ser 100% a gente fez teste de estanqueidade, em toda ela não podia ter nada de vazamento, então essa foi uma assim, que exigiu na minha parte de conhecimento de laje, o máximo que eu já trabalhei em si, e não podia ter nada de vigamento no meio. Então nossa senhora, foi uma delícia fazer esse projeto, uma delícia. E muitas incorporadoras, elas estão migrando para a laje protendida. O que você tem a dizer sobre isso em questão de economia, tempo, agilidade e também essa questão aí do peso, né, que você Uhum. está falando? Ó, o que eu tenho a dizer é que elas estão certas, ainda bem que elas estão fazendo essa migração. Fica a dica para você, incorporador, que ainda não migrou. Ó, Fernanda que disse, muitas incorporadoras estão migrando, e é verdade. Então, hoje a gente está fechando bastante contratos, começou muito, principalmente para Balneário Pissarras, a gente está atendendo algumas obras lá, a gente faz algumas permutas, inclusive, foi até um leque aí que ampliou, e o que mais está causando é essa questão de economia mesmo. Eu consigo reduzir o peso próprio da obra, então eu consigo enxugar um pouco mais estruturas, eu consigo ter um ganho muito grande de prazo, um custo final de obra por metro quadrado menor, porque, exemplo, quando eu falo de um prédio, por exemplo, o custo de estrutura, ele chega a bater 40%, 50% o custo da obra, dependendo do padrão do prédio. Então, imagina que eu economizo 30% nessa etapa. 30% nessa etapa eu estou aumentando a lucratividade do cliente lá na ponta final em 10%. Então, imagina um incorporador ter um lucro de 10% a mais. Então, isso é possível através de tecnologia. Laje Protendido, por exemplo, ela está assim, bombando. A gente está atendendo diversas obras, em Balneário Pissarras, a gente está atendendo diversas obras. Agora em Goiás, que foi contratos que a gente conseguiu fechar lá na China, não lá na China, por coincidência a gente conheceu pessoas de Goiás na China e acabou Que dando legal. jogo. E Goiás tá lindo, né, acabei Nossa, de chegar de lá. maravilhoso, velho. Vocês estavam onde lá? Eu estava no Setor Bueno, lá em Goiânia, sei onde e é. assim, tá cada prédio enorme. Não, é enorme, só lá tá Que desenvolvendo. engenharia linda. Eu fiz vários vídeos. Quem me acompanha viu aí os stories, porque eu fico louca, né? Adoro engenharia, prédio, Ó, adoro. lindo.
Lá eu Eu saía amo, na velho. rua filmando, assim, que eu achava tudo lindo. É muito arranha-céu. E aí você vai lá no elevador, tá lá, 40. Você fala, nossa, 40. Acho que aqui em 40 BH andares. não tem, né? Não, tem só, Tem? tem um edifício Concorde ali. Não, tem Ah, muito, tá, o muito, muito. Concorde. É. Concorde, mesmo, por exemplo, foi uma Mas lá aula já de... tem. Lá tem quantos Ah, nem andares? sei, mas é muito, É? é muito. Eu sei que lá, fui lá, não participei, assim, eu estudei muito sobre o projeto lá, porque eu gosto muito de estar atualizado, mas lá é bem alto. Tem vários edifícios altos em BH, sabe? A diferença é que, assim, a gente não tem tanta recorrência de edifícios altos igual tem em outras regiões, É. mas isso daí já é mais relacionado à política pública de prefeitura. São Porque Paulo também tem muito, tem né? muito, porque as prefeituras aqui, principalmente das regiões metropolitanas, elas estão muito restritivas. Só para você ter ideia, a gente captou um imóvel em Belo Horizonte, perto da Avenida Brigadeiro Salgado Filho. Quando a gente comprou lá o lote, lá naquele quadro lá que fala quantos pavimentos poderia construir, tava 0. Sério. Aí depois resolveu uns trem lá com os outros caras que já não é muito minha linha, que é essa parte de documentação. Aí conseguiu permitir o percentual de construção, ou seja, o lote de 360 metros quadrados poderia construir só 360. Então, em BH, Contagem também estão restringindo muito essa questão de possibilidade de construir grandes pavimentos, prédios muito grandes, decisão política mesmo. Aqui mesmo, né? Que a gente tá na região do aeroporto, não pode, Não né? pode. Prédio alto. Aqui não pode nem multifamiliar, é só unifamiliar, inclusive. Então tem várias restrições. E agora, uma pergunta que com certeza o pessoal aqui também está querendo saber, é sobre os erros que os engenheiros e consultoras cometem ao falar de estrutura, em questão de, às vezes não é nem de maldade, é porque Uhum. realmente não tem, tá faltando esse workshop seu Amém. para ter o conhecimento. Quer falar um pouquinho sobre o maior erro que eles cometem na hora que tá ali Então, fazendo? hoje, eu acho que quem vai saber até falar disso com mais propriedade é até o Giovanni Cremonese. Mas, assim, ao meu ver, além da questão de conhecer novas tecnologias, conhecer novas possibilidades, eu acredito que o maior erro está na concepção. Porque a pessoa vem, o engenheiro em si, com aquela concepção bem tradicional, bem conservadora, que vem direto da academia, da faculdade, e aí o cara está acostumado a cada parede que vai ter, colocar uma vigazinha estrutural, a sempre buscar menores vãos para você ter menos esforço dos pilares, e às vezes esquecer que, exemplo, se eu trabalhar com pilares com distanciamentos mais longos, eu posso ter menos pontos de fundação. Só que às vezes essa pessoa ela esquece de levar isso em consideração no desenvolvimento de um projeto. E aí a gente fica com um projeto meio antiquado. Eu estava até, por coincidência, levando meu menino que passou meio mal no Hospital São Camilo, que é um hospital infantil, sabe, pediátrico. E eu parei lá no estacionamento e tal, desci e eu observei um prédio de 1980, observei da década de 80, e ele estava lá trabalhando com os primórdios da laje nervurada. E eles, sabe como é que eles faziam isso há muitos anos atrás? Eles faziam as nervuras com as ripinhas de madeira e colocavam bloco mesmo, para fazer as nervuras, para reduzir o peso. Eles reduziam peso de concreto com concreto, olha para você ver. E assim, e você via uma estrutura muito, como é que eu vou dizer? Cara, ela é muito ruim, ela não é muito usual. As vagas eram apertadas, o estacionamento era ruim de estacionar. Você vê isso em diversos prédios em BH ainda hoje em É dia. horrível. Horrível. Tanto E o horrível. que... Não, péssimo. Eu mesmo sou ruim de Dependendo do roda. carro, a gente fica 10 anos para tirar um carro da garagem. Não, você tá doido. Minha esposa já bateu o carro, eu também em Ou estacionamento. então rala. Rala. Então, assim, é essa falta de visão de projeto e concepção. E o que mais me assusta, eu falei de um prédio da década de 80. Hoje nós estamos em 2026. Ainda assim, você ainda vê esses vícios construtivos. Vê. De falta de concepção. Prédio novo, assim. Prédio novo, pô. Então, assim, esse eu acho que é a maior defasagem mesmo do engenheiro. É de buscar inovação, buscar entender mais de estruturas, de dialogar para pegar experiências com outros projetos, com outras obras, de ter esse senso crítico, de olhar
um edifício de 40 anos atrás como São Camilo e identificar pontos de melhora, porque inclusive, eu já fiquei viciado na parte de estrutura. Todo lugar que eu vou é igual você. Eu vou olhando ali viga, eu olho as lajes e fico assim, cara, não, velho, dava pra mexer isso. No, se ele reduzisse essa seção de Eu pilar, acho que a gente tem esse você acaba. defeito da qualidade. Exatamente. Nossa, cara, se ele trabalhasse ao invés com a viga seção I de concreto ali, ele conseguiria trabalhar melhor esses esforços, e aí você consegue falar, não, velho, eu faria diferente, faria melhor. E eu acho que falta muito disso, essa questão de conhecimento, de correr atrás, e esses caminhos E uma aí. coisa que eu fico louca quando eu vejo assim, louca que eu falo de nervoso. Quando o pilar tá ali descascando, ninguém tá fazendo nada, aí você vê a ferragem já enferrujando mesmo, assim, ficando toda descascando marrom, assim. Nossa, que negócio, até arrepio. Não, você tá doido. E aí vem os pontos, que isso é muito comum. Eu, inclusive, tô fazendo um shoppingzinho no Tropical, que já é outra linha da empresa, e lá a gente comprou lá, já tinha um edifício, eu fui fazer, aí lá tinha pilar por Wi-Fi, a barra era interrompida, depois voltava, cobrimento fora de norma, Não cobrimento é. com 1 centímetro. Não, é loucura. E aí é um ponto que eu falo, cara, você já tá mudando um pouquinho o foco, mas quando você vai, por exemplo, para recuperação estrutural, onde você vai usar uma argamassa tixotrópica, onde você vai ter que fazer um inibidor migratório de corrosão, os custos disso são altíssimos, pô, altíssimos. Só pra você ter ideia, uma argamassa C3 deve ter o quê? Deve ser 20, R$ 25, você encontra aí em algumas marcas no mercado. Agora você vai comprar uma argamassa tixotrópica de alto desempenho com 50 MPa, ela vai custar 200, Olha a 250. diferença. Então, não, é 10, 12 vezes a mais. E rende 10. Não vou falar que rende 10 vezes mesmo, mas rende muito menos, sabe? Não, e sabe que uma coisa que eu lembro na faculdade, a gente tá falando um pouquinho também, né, de faculdade, na minha aula de concreto, um professor falou assim: por que que as pessoas dão manutenção anual no carro, né, a revisão anual, que é o Uhum. carro todo, e fica com pão duragem de dar uma revisão numa casa a cada 5 anos, 10 anos? Exatamente. Cara, Aí ele mentalidade, falou: velho. "Gente, a engenharia mecânica é igual a engenharia civil, tem que dar manutenção. Por que que você acha que fez a casa e tá ótimo, vai ficar para sempre? Não vai ficar para sempre". E isso cria diversos vícios que aí vai até impactos à saúde, cara. Então é Sim, começa a complicadíssimo. aparecer mofo. Mofo, aí do nada você tá lá frequentando um trabalho que você sempre fez, você começa a espirrar mais, tudo tá relacionado, é Tudo tá falta de relacionado. ter esses cuidados E mesmo. fora que o pessoal também esquece que, por exemplo, é porque já aconteceu comigo, eu Uhum, faço laudo também. E aí uma vez fui fazer um laudo para cliente de patologia, uhum. e aí ela foi e falou assim: "Ah, tem esses trinquinhos aqui", tem gente que começa a achar até bonitinho. Hã, Sério, fala como se fosse bonitinho. "Ah, tem as trinquinhas", fala no carinhoso, assim, é, achando que não é nada, sendo que dependendo da trinca e dos anos da casa, aquilo ali já tá mostrando que a casa tá quase que derrubando, né. exatamente. Não, essa obra mesmo que eu falei que você é do pátio tropical, quando eu fui descavar os pontos de fundação, tinha ponto de fundação que chegou a sofrer recalque de 18 centímetros. Aí, tem E gente que aí, quando você ia descascando, descascando, ele literalmente, pelo processo aí do tempo mesmo, que se a gente envelhece, a estrutura não vai envelhecer, que a água foi passando, ela descalçou a parte da sapata, a sapata estava aérea. olha Aí, o isso, que que você tem que ó o fazer? Você tem que perigo disso. afundar mais. Não, e a vantagem, ainda bem que essa parte da obra era uma obra antiga, porque vãozinho de 2,5 em 2,5, estrutura lá de laje, apesar de fora de norma, tudo pertinho uma da outra, os esforços são muito simplesinho. Por isso que não sofreu uma catástrofe muito grande, mas é algo que tem que ter um cuidado gigante mesmo. E uma vez eu e meu pai, a gente foi na casa até aqui na Pampulha, essas moções e tal, e aí falou: "Não, esse aqui tem que fazer um calçamento melhor nessa sapata, porque sua casa ela já tá, sendo puxada mesmo, sabe, pelo Uhum. solo e tudo", a gente fez todo um estudo lá. Aí ele foi e falou assim, a gente explicou pra ele o que que era o sapato, tudo. Aí você acredita que ele falou assim: "Nossa, mas precisa disso tudo, precisa pôr concreto aqui", tipo assim, ele achou um absurdo, como se a gente Não, estivesse falando assim, algo: "Ah, isso aqui vai me custar dinheiro", eu já sendo não que tenho ele mais paciência não, eu falo: "Não, beleza, deixa cair". Alô, você tá doido, aí velho. meu pai respondeu foi isso, falou assim: "Você tá economizando nisso?"
Você já pensou se a casa realmente cai? Que Não, e dependendo do tempo, cara, é algo que era é casa velha, porque possível essas mesmo. mansões aqui Uhum. são mais antigas e tudo. Não, mas mesmo assim tem que A tomar esse trinca já cuidado. estava enorme, a trinca já estava dando no meu dedo, assim, já. E ainda bem que era casa antiga, porque o aço ele já era mais espesso, Aham. É, ainda o tem. concreto também tem muito isso, velho, porque nossa senhora. Ó, a Protemig, ela já tem 40 anos de experiência, certo? Vamos lá, o que que acontece? O grupo em si tem 40 anos de experiência. A Protemig, eu acho que ela deve ter uns 5. Por que que surgiu a Protemig? É pela uma necessidade de organizar setores, acabou que a parte que mexe com tecnologia protendida em Minas Gerais, daí que vem o nome Protemig, Ah. ela foi criada, mas ela advém do histórico muito maior, através da Premold, que foi até uma empresa que é até uma empresa do meu pai, aí depois veio Concrevi, Gastos Brasil, e aí foi surgindo. Hoje a Protemig, ela existe há 5 anos para realmente resolver esse problema de organização lá, que é cuidar da parte comercial de tecnologia, de laje protendida, de estrutura, esses trem. E o que mudou na engenharia estrutural nesses últimos 40 anos? Você tá doido, filho. Tipo assim, eu tenho 29, aí de Estava nem 20 para nascido. trás é bom você perguntar para outra pessoa. Mas assim, no meu histórico, pelo que eu vejo, que eu observo, cara, uma coisa que eu fico de cara, que eu gosto muito, porque como eu fui muito para a área comercial, eu fui muito para a área de expansão, então eu viajei basicamente o Brasil inteiro. E dentro desse processo de 15 anos, que eu tô desde os meus 14, não rodando igual eu tô hoje, mas já rodando, cara, eu ia em região que o pessoal fazia massa, ele misturava barro para fazer a massa de assentamento de tijolo. Eu via lá obras sendo feitas sem engenheiro. Então, uma coisa Ah, isso tem até não, hoje. tem isso, mas o que que pega? Vamos pegar aqui uma região que às vezes você nem conhece, Queluzito, que tá a 30 quilômetros ali de Conselheiro Lafayette. Cara, eu ia para Queluzito, Casa Grande, que é pior ainda, tá a 30 quilômetros depois de Queluzito. Lá era os pedreiros que mandavam, só. Aí hoje você já vê engenheiros envolvidos no processo, Uhum. você já vê obras e projetos um pouco mais arrojados, porque a necessidade de informação técnica, ela foi sendo percebida hoje em dia. Tanto é que até uma coisa que eu converso muito com minha família, ó, pra você ver, minha família junto pra gente falar de estrutura, Deus do céu. Mas enfim, é sobre essas questões. Olha pra você ver uma coisa que entrou para ficar, que veio da arquitetura. É sala para 2 ambientes. Sala, copa, cozinha, sala conjugada. Antes era tudo separadinho, só que aí começou a vir arquitetura, começou a vir estudo de como utilizar melhores os espaços. Aí começou a ter também problemas inflacionários, que aí tiveram que reduzir espaços de construções para caber dentro de um orçamento que dá para a média brasileira comprar. E aí tudo isso foi exigindo mais informação, foi exigindo mais pessoas gabaritadas tecnicamente. Então, hoje, uma coisa que eu vejo muito é esse ponto. O profissional da engenharia, ao decorrer do tempo, ele foi sendo mais necessário. E isso acontece mesmo. É igual eu te falei, eu comprei uma obra ali que eu estou fazendo no shoppingzinho, que lá os vãozinhos era de 2 metros, 2,5 em 2,5. Aí se você vê a parte nova, você já vê uma coisa totalmente diferente. Aí eu já fiz ela com vãos de 8 metros, aí eu já fiz Ah, delícia balanços para parar o carro. totalmente diferentes. Não, exatamente. Já fiz balanços totalmente diferentes. Aí você tem literalmente a parte velha, tudo pequenininho, tudo É. pertinho, e a parte nova. Trem grande, feito rápido, os pilazão às vezes um pouquinho diferenciado, estruturas nervuradas. Então, acho que é mais isso em tecnologia. Veio realmente muita tecnologia. E isso vai mudando o mercado e a tendência, eu acho que é mudar cada vez mais. Sim. Quem não acompanhar tecnologia, quem não acompanhar inovação, sem dúvida alguma, vai ficar defasado no mercado. Aí vai ficar literalmente aqueles caras de datilografia, que era muito valioso há uns bons anos atrás, e hoje basicamente, não, nem basicamente, hoje não tem esse mercado. Então é buscar inovar sempre. A gente chegou aqui no final do podcast. Ah! Ah, Então, vou fazer perguntas mais rapidinhas para dar tempo de pelo menos a show. gente finalizar com o que você ainda quer falar. Ó,
tudo não vai dar, mas a gente vai falar um pouquinho então agora. Tá? É que eu não sei se pode, eu te mandei a revisão do projeto estrutural do Santíssimo. Se tiver como, eu só queria mostrar para a galera entender um pouco do que é estruturas de alto desempenho. E a gente vai conseguir mostrar para vocês nesse exemplo do Santíssimo Resort, que tem um lá em Tiradentes, ele está fazendo a sua nova unidade em São Paulo. Tô até te mandando aqui. Pessoal, a gente vai inserir aqui no podcast. É foto ou é vídeo? Não é um PDF, é tipo uma foto mesmo. A gente vai inserir aqui então no vídeo, tá bom? Para quem ficou até o final. Aí vocês vão assistir. E também tem o arroba do Instagram. Para quem tá ouvindo no Spotify, qual que é o arroba? @proteinmig. Segue lá. E agora eu vou fazer as últimas perguntas para quem não sabe ainda como achar o Vinícius. É só no Proteinmig mesmo? Só no Proteinmig. Acaba que a gente vai ficando cada vez menos acessível, não que eu goste, mas é algo que a gente acaba indo por essa linha. Mas assim, eu não tenho Instagram pessoal, nem posso, contrato com a minha esposa. Mas assim, tem lá o Instagram da empresa, tem lá o nosso grupo Proteinmig aí, pode procurar a gente no Google e estamos à disposição para receber vocês. A gente faz inúmeros cursos gratuitos, a gente faz inúmeras aulas dentro de faculdade para estar educando esse povo aí de tecnologia, até para recrutar mesmo gente para trabalhar lá com nós. Aí, gente. Aí, quem for de faculdade aí, cara, pode buscar a gente lá no nosso site, velho. Nós precisamos de você, sempre precisa. Tanto é que hoje a galera que trabalha com nós, na época que eu entrei, eu era o mais novo. Também que eu entrei com 14, né? Mas enfim, hoje eu já sou um dos mais velhos do time comercial lá, você acredita, só? Que isso? Juro pra você. Aí os meninos que entram lá comigo tem 19, 20, tirando eu, o mais velho tem 25 anos. Que isso? É sério, velho. E dá certo essa meninada lá. Você vê que é um mercado totalmente de mentes abertas, né? Pessoas que pensam no futuro. Por falar nisso, a gente sempre faz uma perguntinha aqui de IA. Tá. Como que você acha que a IA pode te ajudar ou atrapalhar no seu segmento? Não, ela já tá ajudando pra caramba. É redução de tempo total. Total. Então, assim, a gente utiliza bastante IA. A gente, inclusive, criou uma IA para fazer resumos de projetos quantitativos orçamentários. Então, é a gente saber trabalhar com essa tecnologia em prol do nosso uso. Querendo ou não, uma coisa que eu falo com todo mundo, quando você tem uma habilidade que nenhum IA vai conseguir vencer, que é a habilidade da oratória, do network, da conexão humana, porque querendo ou não, nós somos seres humanos. Eu te garanto que todos os seus clientes são humanos assim como os meus. Eu nunca vendi para um robô ainda, não sei nem se vai acontecer. Então, assim, nenhum IA no mundo vai conseguir substituir isso daí. Então, quando você tem essa habilidade de desenvolver pessoas, de criar network, de oratória, desenvolver relacionamentos, cara, independente de qual setor, de qual modelo, de qual trabalho, você vai ser blindado, porque não é possível máquina substituir isso. Isso eu garanto, véio, garanto. Pode anotar aí e me cobrar lá no futuro. Não é possível. Enquanto eu tiver vida, isso daí vai sempre ser valorizado. Porque até me imagina se a começar a roubar trabalho dos outros, cara, quem que vai consumir? Não faz sentido. Então, eu acho que é uma loucura mesmo, devaneio de internet, não tem lógica, não. E uma coisa também que eu já vi até em outros podcasts, que fala assim, num mundo que está indo todo pro robótico, atendimento automatizado, agora estão fazendo também garçom de robozinho. Lá no futuro, quando tiver mais alastrado essa coisa assim de robô e automação, o contato humano, o atendimento mais personalizado, mais humano, mais caloroso, que vai ser o mais valorizado. Aí que vai virar a moeda, entende? Sim, sim. Aí vai ser mais caro um atendimento com humano, entendeu? Hoje tá... Não, claro, com certeza. Não, tem coisa que é bom, igual eu te falei, economizar tempo. Eu mesmo fui lá na China, duas coisas que eu achei sensacional. Lá na China tem uns robozinhos, eles entram no elevador, vai nos quartos, suga os quartos inteiros, depois vem com a faxineira só para arrumar a cama. E entrega também, mesma coisa, já chega direto. Então, isso é uma forma de agilizar. Tirou o serviço dos caras que fazem entrega, cara,
desse serviço tirou. Mas o cara de entrega, ele vai precisar trabalhar, vai precisar de outra coisa, e vai ter outro serviço para absorver esse cara, entendeu? Então, vamos supor que caso isso chegasse no Brasil, por exemplo, talvez essa mão de obra voltasse para a construção civil, ou isso para outras áreas, entendeu? Então, assim, varia, pô. Ó, agora a última pergunta do podcast. Hoje é seu último dia na Terra. Não é ser pesado, hein? Vamos lá. Boa, gostei. E você só pode deixar 3 verdades. Não pode deixar rede social, não pode deixar livro, não pode deixar nada. Apenas 3 verdades que você aprendeu aí durante sua vida e que você quer deixar, né, para os seus filhos, para as pessoas que te conhecem. Claro. Ó, eu acho que é uma que eu falei aqui, é acordar todo dia sabendo que a gente não sabe nada. Eu acho que essa é uma verdade, assim, primordial, é acordar sabendo que a gente não sabe nada, que a gente está todo dia aprendendo, que a gente está todo dia para evoluir. Segunda coisa, é valorizar o custo do seu tempo, porque ele é algo que é um ativo que não dá para comprar de novo. Então, saiba mesmo o custo do seu minuto, o custo do seu segundo, o custo da sua obra. E outra coisa que a gente fica sempre nessa aí de trabalho, é não esquecer de valorizar você e a sua família. Porque, assim, nenhum trabalho que você exerça na sua vida vai substituir a necessidade que você tem de família, porque isso é bíblico, isso é um ministério. Óbvio, a gente já falando de parte religiosa. Mas, assim, eu acredito muito que hoje, por exemplo, eu estou aqui, obviamente eu estou gastando meu tempo, eu estou aqui aprendendo com você também, mas de certa forma também é em prol da família, porque eu estou aqui com o intuito de expandir conhecimento, de explicar para pessoas sobre tecnologia, sobre workshop, de estrutura de alto desempenho, mas para quê? Para o meu foco final, que é eu ter mais tempo para minha família, que isso vai, cada vez eu vou tendo mais tempo para poder viajar, para poder aproveitar meus filhos, porque isso é passageiro, pô, eu quero aproveitar ao máximo, entendeu? E uma dúvida que eu tive aqui durante o podcast, esqueci de perguntar, uma obra sua, ela é bem mais cara que uma obra tradicional ou ela é bem mais barata? Você acredita que é bem mais barato? Juro pra você. Não, e eu descobri quando eu comecei a construir com meus produtos, eu fiquei de cara. Hoje, pra você ter ideia, eu consigo construir, dou exemplo das casas de Ouro Branco, eu tô terminando 3 agora, que é a Residencial Macaúbas, meu custo ficou 2.200 um metro quadrado com um lote. Depois eu tenho, porque a gente tem uma empresa de software também, que é a Gestão Pro Obras, é isso mesmo, Gestão Pro Obras, que é a parte de obra, porque também tem o Protensys, que é de protendida. E lá tem todo o DRS certinho na obra, eu fiquei de cara, velho. Isso em várias outras, não fica muito mais barato. Só que é aquilo, você tem que conhecer do produto, entender de processo, desde a contratação do profissional até a etapa final de finalização. Tudo isso daí conta, sabe? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu só queria mostrar os Santíssimos. Vai aparecer na aparece na sim? edição, Que legal. Eles vão botar na tela inteira. Não, então você vê aí, ó, você vai ver a diferença. Vocês vão ver. Em cima é o projeto original, e embaixo é o revisado. Até quem não entende vai ver a diferença. Então é isso aí, achei massas, velho. Muito legal. Vinícius, eu queria te agradecer por ter aceito o convite. Como você disse, né, você dedicou seu tempo para estar aqui, mas com certeza vai ter um retorno, porque o pessoal assiste mesmo, é fiel, meus fãs, muito obrigada. E para você que ficou aqui até o final, segue o Vinícius para vocês não perderem esse workshop. Já tem data? Não sei ainda, já tem, eu só não sei. Mas segue lá, eu vou pedir para os meninos lá do marketing ver de como é que coloca nesses trem aí. E realmente, 20 pessoas, estruturas sem pilar. Vai ganhar de graça o ingresso para esse workshop. Eu também não sei preço, mas vai ganhar de graça. Garanto para você, vai ser bem legal. Gente, vocês não podem deixar de adquirir esse workshop. Show. Personalizar ainda mais o currículo de vocês também, colocar lá, né? Não custa nada. Não, ajuda. A gente falou que conhecimento é poder. E para você também que está precisando de emprego, Vinícius está contratando. Poxa, nós estamos sempre. Só mandar lá e-mail, chamar, incomodar. Os que mais incomodam é que nós gosta. Pode chamar, não precisa. Senão que a pessoa é proativa. É bom. E muito obrigada por você que ficou até o final. Quem sabe você não é o próximo a estar comigo aqui no estúdio. Obrigada. Valeu.